Gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estamos conversando sobre esse tema, 2024, o que realmente importa? Eu sei que 2024 tem sido um ano de mudanças para algumas pessoas estão vindo de longe, né? Então eu queria parabenizar a família do Alessandro, né, que está aqui com a gente. Vocês são muito bem-vindos, viu? Estávamos ansiosos pela chegada de vocês. O Alessandro veio sozinho, trabalhou aqui 6 meses e sempre falava. A gente ficava desconfiado, né? Será que é verdade, né? Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, ela está grávida do 3º. Vamos ver, né? Brincadeira. Mas é muito bom ter vocês aqui com a gente. E 2024, gente, é um ano que está começando. Estamos agora na última semana, né? No último domingo do ano. Na semana passada, eu falei que seres humanos, nós somos um pouco estranhos, né? Porque, assim, o que é Feliz Ano Novo, né? Eu falei na semana passada que a gente é um pouco estranho, porque Feliz Ano Novo nada mais é do que os seres humanos batendo palma e celebrando a Terra dando uma volta em torno do Sol. E aí demora 365 dias para a Terra dar uma volta em torno do Sol, e quando ela completa a sua rota, o que a gente faz? Uhul! Né? Feliz Ano Novo! Agora vai ser diferente. Mas eu trouxe também, que pode parecer que seja de fato coisa infantil, mas Deus nos dá essa oportunidade de aprender a contar os nossos dias. Né? De, nesse momento de virada, ser um tempo de parada e de reflexão. Para que a gente possa olhar para trás, ver aquilo que foi bom e que foi ruim, agradecer a Deus por todas as coisas e renovar as nossas forças para aquilo que nós vamos viver daqui para frente. E na semana passada eu falei em cima de um texto, de Mateus capítulo 16, onde Pedro, o discípulo de Jesus, ele vira para Jesus respondendo uma pergunta de Jesus. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos assim: quem os homens aí estão dizendo que eu sou? E eles falam, uns falam que você é um profeta poderoso, outros falam que você é o seu primo que ressuscitou, outros estão falando um monte de coisa. E Jesus fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, que ainda não era um apóstolo, apenas um iniciante, né, em seguir Jesus, ele dá essa frase, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós percebemos na semana passada que nessa frase está contida as 2 principais coisas que direcionariam a vida de Jesus. Quem ele era o Cristo, e que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, quer dizer Jesus, o Messias aguardado, aquele que viria morrer em nosso lugar. E o Filho de Deus, é a primeira vez que um discípulo assume publicamente que ele acreditava que Jesus era Deus. Então, na semana passada, nós dissemos que a vida de Jesus pode ser dividida em 2 coisas: a missão dele de morrer pelos nossos pecados e a identidade dele de ser Filho de Deus. Mas foi a identidade dele que suportou o peso da sua missão. Em todos os tempos difíceis, Jesus não era lembrado da sua missão, ele era lembrado da sua identidade. Ele era lembrado de quem era. E a lição que ficou para nós foi: nos dias que nós precisarmos nos reanimar para cumprir as nossas missões, missão de pai, missão de mãe, de marido, algumas aí de esposa, missão de trabalhador, missão de tantas coisas que a gente exerce, nós não precisamos ser lembrados do peso da missão, mas do privilégio da nossa identidade, de sermos filhos de Deus. Hoje a gente vai continuar, é apenas uma continuação dessa reflexão que nós fizemos na última semana. E para refletir sobre isso, eu queria lembrar um pouco sobre o nosso ano. 2024 é um ano muito especial para essa comunidade, para esse grupo de pessoas aqui. Né? Nós estamos num projeto que nós estamos chamando de plantação de igreja. Nós estamos planejando plantar uma nova igreja em agosto desse ano, se tudo correr bem, aqui na região norte de Curitiba. Então, quando você pensa sobre isso, esse grupo aqui é um grupo que está se preparando para isso. Tá? Então, nós estamos nos preparando para iniciar uma nova igreja. Enquanto isso, estamos usando o prédio da Evangélica Livre, que está nos cedendo esse espaço. Mas quando a gente fala assim, mas por quê? Por que plantar uma nova igreja? Será que já não tem muitas igrejas? Né? Por que plantar uma nova igreja? Eu trouxe um dado aqui, só para você saber. A gente podia gastar horas e dias falando sobre plantação de igreja aqui, mas não é essa a intenção. É apenas um dado para mostrar a importância de plantarmos novas igrejas, tá? Principalmente em regiões como a que nós estamos. Novas igrejas,
de 1/3 a 2/3 dos novos membros dessas novas igrejas, estatisticamente, não pertenciam a nenhum outro grupo religioso. Olha que interessante, são pessoas que normalmente se convertem nessas comunidades e se batizam nessas comunidades, encontram o evangelho quando uma nova igreja é plantada. Agora, olha que interessante, igrejas com mais de 10 anos, de 80% a 90% dos membros dessa igreja vêm de outras igrejas. Então, a partir de 10 anos, as igrejas têm uma dificuldade de se conectar com aquelas pessoas que já estão um tempo fora da igreja. Porque o nosso vocabulário vai mudando, a gente vai se distanciando dos nossos amigos, infelizmente, tá? Mas é natural. Então, a necessidade de plantarmos novas igrejas é para que sempre esse fluxo de pessoas que estão em busca da verdade, que estão cogitando sobre o evangelho, que estão tentando descobrir sobre o evangelho, encontre uma comunidade, um grupo de pessoas que fale do evangelho para eles de forma clara. Então, onde nós estamos nesse momento? Nós estamos na região norte de Curitiba, tá? Se nós fizermos um raio daqui do Bacaxeri, aqui é Bacaxeri, tá? O nome da igreja aqui que a gente usa é Evangélica do Boa Vista, mas é Bacaxeri, tá? É a Igreja Evangélica Livre do Boa Vista. Boa Vista é só depois da Avenida Paraná aqui, tá? Depois que passar ali, é Boa Vista, de acordo com os estudiosos da região. Mas, se fizermos um raio de 5 quilômetros em cima do Bacaxeri, pasmem, nós temos cerca de 300 mil pessoas vivendo aqui. 5 quilômetros de raio, nós temos cerca de 300 mil pessoas vivendo aqui. E nós temos uma carência muito grande de igrejas nessa região, igrejas que, de fato, preguem o evangelho. Temos boas igrejas, é importante ressaltar, mas falta novas igrejas que preguem o evangelho para que a gente possa ser igrejas como essa. E nessa região, nós temos descoberto uma coisa enquanto estamos aqui. Nós temos descoberto que existe uma busca por espiritualidade muito forte. Se você conhecer pessoas, se você morar aqui, você vai perceber que muitas pessoas estão atrás de coisas espirituais. Mas uma espiritualidade que está buscando resposta em vários lugares, mas ainda não encontrou Jesus. E a nossa igreja precisa ser essa igreja que vai apresentar esse caminho verdadeiro. Jesus como o único caminho, única verdade e a vida. Então nós descrevemos o texto, não é o texto que nós vamos pregar hoje, é só essa introdução, falando sobre essas pessoas que estão vivendo em busca de uma espiritualidade. É necessário olhar para Atos, capítulo 4, versículo 12, quando Jesus diz assim: a salvação está em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Existem milhares e milhares de pessoas buscando respostas. Talvez você, uma dessas pessoas, está buscando respostas. O que é verdade? Existem múltiplas verdades? Ou a verdade é apenas uma? Nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como esse texto diz. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E é por isso que nós acreditamos que precisamos de uma igreja viva, sólida, fundamentada na palavra, cheia de vigor, de alegria, mas que fala o evangelho da verdade. Então nós temos uma missão que vai nortear 2024 para essa igreja. Missão D80. Tá? O que nós queremos até dezembro desse ano, o que vai nortear todas as nossas ações, todas as nossas conversas, todas as nossas motivações, é isso aqui. Ano de dezembro, ano de 2024, ano de 2024, nós seremos norteados por essa missão, que até dezembro de 2024 nós queremos concluir com 80 discípulos de Jesus, sendo inseridos no caminho do discípulo, formados e desenvolvidos no novo local. Estamos orando por isso, trabalhando para isso, para que, a partir de agosto, se Deus quiser, a gente possa estar no novo local, já organizado e estruturado com excelência. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. É um desafio absurdo. Mas nós cremos num Deus capaz de fazer isso. Nós cremos nisso, nós estamos orando. Então, eu quero desafiar, para começar essa mensagem, falando sobre 2024, o que nos espera, eu quero desafiar a você a pregar isso aqui, na tela do seu celular, no post-it do seu computador. Faça isso, ore por isso. Nós cremos que nós conduziremos pessoas. Nós queremos ser essa igreja que conduza pessoas ao
evangelho. Essa é a nossa missão. E aí você pergunta assim, ok, pastor, já entendi. Nós precisamos fazer isso. Então, o que de fato precisamos fazer para alcançar isso? Essa frase que virá a seguir, você irá ouvi-la, como diz um amigo meu, trocentas vezes. Tinha um amigo meu que falava assim, trocentas vezes. Ele não tinha um número para falar, não era 300, não era 400, era um número inventado para dizer muitas vezes. Porque o que precisamos fazer é, primeiramente, o que precisamos ser para que isso seja possível. Então, essa frase do que fazer, você vai ouvir várias vezes. O que precisamos fazer, então? E é sobre isso que vamos conversar hoje. Precisamos viver cada dia transformados e direcionados por Jesus. É isso o que nós precisamos fazer para que a missão de 80 se cumpra. Então, hoje, nós vamos falar só sobre o começo dessa declaração. Viver cada dia transformados. É só isso que nós conversaremos hoje. E você vai falar assim, então não tem muita coisa para falar, eu vou me segurar para conseguir acabar no tempo, como eu sempre faço. Tá? Então, vocês segurem aí, que vocês estão acostumados comigo já, né? Que eu falo só um pouquinho. Então, fiquem à vontade para se segurar aí. Então, é isso que nós precisamos fazer. E tudo parte, então, essa missão de plantar uma igreja, de ver pessoas se convertendo, de explicar o evangelho, e cada dia tem ficado mais apaixonante para mim explicar o evangelho para as pessoas. Como é bom ver as escamas caindo dos olhos, as pessoas enxergando Jesus com clareza, e falar, peraí, eu nunca tinha ouvido isso antes, porque isso faz tanto sentido, e agora eu estou conhecendo o Mestre, eu estou conhecendo o Messias, eu estou conhecendo o Salvador, e é isso que nós queremos, viver cada dia transformado. Começa em mim, começa em mim. E eu queria contar uma história de transformação para você. Porque tudo, olha aí, tá vendo? Isso começa a transformação, gente. O cara toca a bateria, canta e ainda quer pregar sem tomar água. É difícil, né? Obrigado, Cleiton. Viver cada dia, alcançar a nossa missão, passa pela nossa transformação pessoal. Isso aqui não pode ser números para colocarmos na parede. Isso precisa dizer respeito a você. Você precisa viver cada dia transformado por Jesus. Eu, Willy Campos, que sou pastor, e talvez alguns olhem e falem assim, nossa, ele deve ser um santo, né? Eu preciso viver todos os dias transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu me lembro de uma história, eu quero ilustrar uma história para vocês, de uma senhora, uma jovem senhora chamada Silvia. E essa senhora, ela tinha um desejo muito grande por arte. Ela queria aprender a pintar. E a Silvia foi para a escola, e a Silvia começou a dar os primeiros traços de pintura. Mas ela começou a pegar gosto. E cada vez que a Silvia pintava alguma coisa, ela começava a perceber que ela tinha talento para aquilo. E a Silvia começou a se aperfeiçoar, a Silvia começou a fazer curso, a Silvia começou a viajar para fazer cursos melhores, a Silvia começou a ir em conferências, congressos, fez curso de artes. A Silvia, cada dia que passava, ela estava melhor na arte de pintar. E a casa da Silvia começou a virar quase um mini anfiteatro, um lugar de exposições. Porém, a Silvia, com o passar do tempo, ela começou a perceber que ela tinha deixado, talvez, a parte mais importante para trás. A Silvia, ela era excelente, ela conhecia tudo sobre arte, mas todo esse tempo e todos os quadros que ela tinha feito, ela nunca tinha parado para sentar e desfrutar desses quadros. Ela estava ativa em fazer, ela estava muito conhecedora de toda a arte, mas ela não parava para desfrutar e mostrar para as pessoas aquela arte maravilhosa que ela era capaz de fazer. E um dia a Silvia resolveu, falou, olha, eu preciso ser transformada nisso, eu preciso mudar. Eu não preciso apenas fazer, eu preciso desfrutar do que eu faço. Eu preciso admirar as coisas, a arte que eu estou construindo. E a Silvia começou, então, diariamente, a sentar diante daqueles quadros que ela estava pintando e admirar aqueles quadros. Perceber as nuances, perceber a sua evolução, perceber os ângulos das tintas, as combinações de cores. E aquele tempo de admiração levou a Silvia
a se transformar. Porque a Silvia começou agora a admirar aquilo profundamente, e ela foi transformada nela mesma. Ela parou com aquela correria simplesmente do fazer, e pode até parecer estranho, mas as horas diante daquele quadro transformaram a Silvia. Sabe por quê? A contemplação daquela coisa bela gerou a transformação nela. E o que isso tem a ver comigo e o que tem a ver com você? Porque a Silvia, assim como nós, vivia num ativismo, né? A gente não vive correndo de um lado para o outro. A gente tem coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida, mas a gente não para observar. Nossos filhos vão crescendo e a gente não para admirar a beleza, para admirar o processo. Nós, enquanto marido e mulher, vamos envelhecendo e perdemos, às vezes, o processo de admiração do outro. A contemplação que a Silvia começou a ter com os quadros que ela pintava, começou a fazer ela refletir que não adiantava ter muito conhecimento sobre algo, se aquele conhecimento não gerasse uma admiração por aquele algo e uma transformação nela mesma. Quando diz respeito a Deus, nós seremos e somos sempre tentados a conhecer mais sobre Deus. E nós precisamos saber mais sobre Deus. Precisamos vir aos cultos. Precisamos ler a nossa Bíblia. Isso aqui, gente, é o nosso manual de fé. Precisamos conhecer isso. Mas nós somos tentados, ao conhecer, perder a admiração. Nós somos, muitas vezes, tentados a não admirar o Deus da Bíblia. Eu estou lendo, voltei a ler Gênesis novamente. E, gente, como tem sido marcante para mim observar as histórias que eu já li dezenas de vezes. E eu falo, mas espera aí, essa parte aqui eu acho que eu tinha pulado das últimas 12, 15 vezes que eu li. Eu não lembro dessa parte. E eu comecei a perceber nuances nas pessoas que eu não percebia antes. E começar a perceber a mão de Deus trabalhando em pessoas completamente imperfeitas. Pessoas ruins, pessoas que eu não escolheria para o meu time. Deus escolheu para o dele. E nós precisamos aprender a admirar, porque a partir dessa admiração, nós precisamos ser levados à adoração. Adorar ao Deus que fez as coisas belas diante de nós. E nós temos uma passagem em Isaías. Isaías, se você não conhece, a gente fala nomes aqui, né? Mas Isaías foi um profeta que viveu cerca de entre 740 e 680 anos antes de Jesus pisar na terra. Então, se a gente fosse colocar, Isaías viveu há quase 3.000 anos atrás. Ele era um profeta, era um homem reconhecido, e no final do seu livro, Isaías começa a ter uma visão de Jesus, que viria 700 anos depois. E nessa visão de Jesus, Isaías escreve um dos textos lindíssimos do Antigo Testamento, onde a graça de Deus ela é emanada desse texto, e é sobre esta passagem que nós vamos refletir, para que a gente possa se livrar da condição da Silvia, de apenas fazer sem sermos transformados. Então vamos lá, vamos ler comigo. A história da Silvia eu já falei. Isaías 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Eu aposto que você nunca reparou nesse texto. Raramente, talvez alguém aqui vai ter meditado nesse texto. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem sobre esse texto, mas esse texto me marcou profundamente essa semana. Diz assim: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Nessa parte você já deve ter ouvido. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. O que Isaías está dizendo, de fato a gente escuta muitas mensagens a respeito dessa palavra, a palavra de Deus ela não volta vazia. Todas as vezes que nós lançarmos a palavra de Deus, nós saberemos que ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi estabelecida para que seja cumprida. Então, se nós quisermos viver a missão D80, imediatamente cai para mim e para você que nós precisamos lançar a palavra. Falar da verdade, falar para os nossos amigos, trazer as pessoas para a igreja, levar nos nossos grupos, nas nossas redes, para que a palavra de Deus cumpra o seu propósito. E talvez mensagens sobre essa, de fato, nós ouvimos, e é lindíssimo saber que nós não precisamos preocupar com o resultado da mensagem pregada.
Eu não preciso me preocupar com o resultado daquilo que eu estou falando no seu coração. Eu preciso confiar que Deus ele vai ser capaz de gerar no seu coração o propósito que Ele quer. Mas a pergunta que nós não podemos fugir desse texto é: qual é o propósito, então? Porque a gente pode falar de forma muito vazia, né? A palavra de Deus cumprirá o seu propósito. Mas qual é, então, o propósito dessa palavra? Nós não podemos entender a força desse texto se não fizermos essa pergunta. E aí nós precisamos olhar para a continuação do texto, que diz o seguinte: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. O que esse texto está dizendo? Que o resultado da palavra que não volta vazia é adoração ao Criador. Porque quando nós olhamos para ali, nós percebemos que essas pessoas que receberam essa palavra, elas sairão com alegria, serão guiadas em paz, os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Sairá a adoração. Então, o resultado da palavra que não sai vazia é uma vida de adoração. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia e o Evangelho diz que nós somos adoradores. Então, adoração não é algo que eu faço. Você já deve ter ouvido isso. Às vezes a gente confunde louvor com adoração, né? A gente acha que estar no culto, eu estou adorando a Deus. Mas quando eu vou para a academia, não, aqui não tem como adorar a Deus, né? Na academia não dá, né? Quando eu vou sair com os meus amigos, não, o lugar de adorar a Deus é na igreja. Mas sair com os meus amigos não é lugar de adorar a Deus. Aqui é a minha vida. E Deus fica no seu lugar onde eu vou adorá-lo. Porém, adoração não é algo que eu faço. Adoração é a identidade de quem eu sou. Nós precisamos entender que, assim como a Silvia, nós só seremos transformados pela imagem de Deus a partir do momento que nós pararmos e contemplarmos quem Ele é. Adorarmos a Deus. E não adorar a Deus apenas em lugares específicos, mas viver uma vida que exalta o nome do Senhor, onde quer que a gente esteja. Gente, e é para isso que nós somos chamados. É tudo sobre isso. Sabe por quê? Esse conceito da adoração ele é muito interessante, porque nós sempre adoraremos alguma coisa. Não existe ninguém na face da terra que não adore algo ou alguém. Aí você fala assim: ah, pastor, eu acho que eu sou uma dessa aí. Eu acho que sou o primeiro que não adoro nem algo e não adoro ninguém. Você sempre adora alguma coisa. Alguns adoram a sua imagem, alguns adoram o dinheiro, alguns adoram alguns pecadinhos que ele esconde, né? Alguns adoram o jeito como as pessoas falam dele, alguns adoram a sua reputação. Nós sempre adoramos alguma coisa. Nós somos seres que adoram. E nós só seremos transformados, à medida do possível, quando nós começarmos a adorar apenas aquele que é digno de adoração. Então, a palavra de Deus, quando ela é lançada sobre nós, ela precisa gerar em nosso coração algo, que é adoração. E eu posso começar perguntando: quando você observa a sua rotina, você percebe-se adorando a Deus enquanto você vive momentos fora da igreja? Você percebe que, enquanto você está lendo, assistindo uma televisão, enquanto você está em lugares que não são lugares evangélicos, você está adorando a Deus? Quando você está lidando com seu filho, lidando com sua família, a Rafa e eu estamos conversando hoje, estamos sendo extremamente desafiados a lançar um curso sobre paternidade, porque nós estamos aprendendo demais, lendo muito, estudando muito, para Deus nos dar graça para criar duas criancinhas, que é a imagem e semelhança de Jesus.
Quando nós fazemos isso, nós vamos entender que nós estamos adorando. E é para isso que Deus nos criou. Agora, com imagens extremamente lindas, Isaías nos mostra como se dá esse processo de transformação que nos leva à adoração. Nós já lemos, mas provavelmente passou despercebido aos seus olhos, como essas imagens são maravilhosas. Vamos voltar, Isaías 55:10. O profeta diz assim: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Está falando de uma neve, de uma chuva que desce, e vai cumprir o seu propósito. Aqui a gente não tem neve, mas a gente sabe bem o efeito da chuva. E a neve nada mais é do que água congelada, tá, gente? É chuva também. A neve e a chuva estão descendo, e ela vai cumprir o seu propósito. Depois que ela cumpre o seu propósito, ela evapora de novo e volta para as nuvens. Tá? Esse é o processo que a gente vive. E Isaías está falando o seguinte, olha, assim como a chuva e a neve descem do céu e não tornam de novo para o céu, sem que primeiro reguem a terra, sem que primeiro fecundem a terra, sem que primeiro faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Ou seja, ela cumpre o propósito pelo qual ela desce. Aí ele fala, assim também será a palavra que sai da minha boca. Ou seja, ela vai descer, ela vai cumprir o seu propósito, e ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. E aí ela continua, por causa desse resultado da palavra de Deus, nós sairemos com alegria, e em paz seremos guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Agora tem uma coisa muito interessante que o texto continua. Imagina comigo a neve e a chuva descendo, tá? E ela começa a inundar a floresta, inundar os campos, ok? Imagina que a água começa a descer e começa a encontrar a raiz das plantas. Qual é o resultado esperado de uma água na raiz das plantas? O resultado é que a própria planta cresça, não é isso? Não é assim que funciona? Né? É regado e a planta cresce. Mas olha o poder da palavra de Deus. Olha o que Isaías diz. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. O que ele está falando é, a água desce, ela embreia entre a terra, e ela faz nascer uma planta igual. Ela faz crescer uma planta igual. Mas a palavra de Deus, ela tem um resultado diferente. Ela desce, ela precisa entrar em nós, em nossos corações, mas em lugar do cipreste, em lugar do espinheiro, nasce uma planta completamente diferente. Olha ali, em lugar da sarça, crescerá a murta. Eu trouxe fotos, só para você saber que existe coisa diferente. O que a palavra está dizendo é que quando a palavra de Deus chega no espinheiro, ele não será mais espinheiro. Ele precisa ser transformado em algo completamente diferente. E esse é o propósito da adoração. Quando nós somos levados a adorar a Deus, nós não podemos nos contentar em sermos iguais. Essa palavra precisa cumprir o propósito a qual ela foi designada em nosso coração, que é nos fazer completamente diferentes. Isso é uma beleza, porque nós não conseguimos transformar-nos a nós mesmos. Não tem como o espinheiro falar assim, espinheiro, eu gosto muito de você, e a partir do mês que vem você será um cipreste, porque ele é mais bonito do que eu. E aí ele concentra, ele faz alguns mantras, e aí logo depois ele vira, ele se transforma, ele é um transformer. Não, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela cumpre esse efeito em nós, ao nos levar a adorar a Deus.
Então, quando nós adoramos ao nosso Criador, nós somos transformados. Lembra que o que precisamos fazer em 2024 é viver cada dia transformados. É essa transformação operada por essa água do Espírito que vem sobre nós a partir da palavra, a partir da oração, a partir da comunhão. Essa água vem sobre nós e precisa nos transformar em algo completamente diferente. O espinheiro deixa de ser espinheiro e passa a ser cipreste. Você precisa ser diferente, eu preciso ser diferente, ao ser impactado com essa palavra. Eu preciso viver uma vida de adoração a tal ponto que minha vida diária reflita isso. Que a forma como eu encaro o meu trabalho reflita isso. Que a forma como eu encaro o meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, reflita isso. As pessoas precisam conseguir olhar para mim e falar, peraí, tem coisas diferentes aí. Você parecia um espinheiro, mas você está parecendo um cipreste, é mais bonito, né? Eu conheço uma pessoa que já ouviu exatamente essa frase, essa pessoa que vos fala. Eu me lembro na época de seminário, um pastor virou para mim, ele não usou exatamente espinheiro, mas ele usou porco-espinho. É diferente, não é nada parecido. Ele falou, Willy, você parece um porco-espinho, cara. As pessoas chegam perto de você, elas são espetadas e saem correndo. Enquanto você não transformar isso, você nunca será apto para o ministério. Eu era um porco-espinho. Ainda sobrou uns espinhozinhos, gente. Né? O porco-espinho, de vez em quando, talvez não tirou tudo. Deus não arrancou tudo, não deixei ele tirar tudo. Mas eu tenho certeza que, dependendo do lado que abraça, dá para abraçar. Talvez tem lado que não, tem lado que você vai se espetar. Mas eu preciso deixar de ser espinheiro para ser cipreste. É esse o propósito da palavra lançada. Toda a palavra de Deus lançada, ela vai cumprir o seu propósito. Assim como a chuva e a neve que desce, rega a terra e produz o fruto. Rega a semente. E ela dá tanto o fruto quanto a semente para o semeador. Essa palavra vem e ela é plantada em nosso coração, gerando transformação. E sobre transformação, que a gente tem falado tanto, viver cada dia transformados. Viver cada dia transformados. Essa transformação precisa nos transformar de pessoas carnais para pessoas puras. Pessoas temerosas se tornam corajosas. Ladrões se tornam generosos e doadores. Pessoas exigentes se tornam servas. Pessoas iracundas se tornam apaziguadoras. Pessoas gananciosas se tornam generosas. Pessoas que têm hábito de reclamar se tornam gratas. E pessoas idólatras vêm para a adoração alegre ao único e verdadeiro Deus. É assim que devemos viver cada dia transformados pelo Evangelho. Conhecer a Deus, conhecer a Bíblia não é o fim em si. O fim é que quanto mais conhecemos, mais adoramos. E quanto mais adoramos, mais somos transformados. Quanto mais conhecemos, mais precisamos fugir da síndrome da Sílvia, que sabia tudo sobre arte e não parava para observar e adorar. Nós precisamos, quanto mais conhecer, mais adorar. E quanto mais adorar, mais sermos transformados. Eu acredito, então, quando a palavra de Deus, fielmente ensinada pelo povo de Deus e habilitada pelo Espírito de Deus, ela é lançada, as pessoas se tornam diferentes. Se você não tem se tornado diferente, você tem que questionar o seu acesso à palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, fielmente ensinada pelo povo de Deus e habilitada pelo Espírito de Deus, é lançada, as pessoas se tornam diferentes. Aí entra um gráfico, né? De vez em quando aparecem uns gráficos aqui. Né, mãe? De vez em quando aparecem uns gráficos para tentar elucidar as coisas. Um gráfico sobre isso. O processo de obedecer e ser transformado. Porque nós vamos perceber que existe um processo pelo qual todos nós passamos, tá? Todos nós passamos por um processo. No processo de sermos transformados em alguma coisa na nossa vida. Imagina que você quer perder peso e você nunca foi numa academia. Você precisa ser ensinado, não é? Começa pelo ensino. Alguém vai te ensinar.
Falou o seguinte, olha, é assim que tem que acontecer, você precisa cuidar da sua dieta, você precisa frequentar a academia tantas vezes por semana, esse é o tipo de exercício que você tem que fazer para que você consiga bons resultados. Então, você ouve, você pensa naquilo que a pessoa está falando, será que faz sentido ou não? Porque se a pessoa falar o seguinte, olha, a partir de hoje você precisa tomar sua água nos próximos 60 dias, e você precisa malhar todos os dias, por 4 ou 5 horas por dia, para que você possa ficar maromba. Você vai ouvir, você vai pensar, você vai falar, peraí, não tem como, está errado. Então, ouvir, pensa, se você concorda, beleza, senão você para por aqui, e você volta a buscar uma outra pessoa para te ensinar, para que você possa ouvir, para que você possa pensar, e para que você possa concordar. Mas esse é o processo que se dá na transformação. Qualquer transformação que é gerada em nós, ela começa pelo ensino, algo como esse que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ensinando, você está ouvindo, você está pensando no que você está ouvindo, eu espero isso, né, que você esteja pensando no que você está ouvindo, e eu espero também que você esteja concordando com o que você está ouvindo. Senão nós vamos brigar com a Bíblia, aí vai ficar mais difícil o negócio. Mas eu espero que você esteja concordando. Porém, entretanto, todavia, quando nós temos aqui o anúncio da palavra de Deus, da verdade, a gente escuta, a gente pensa, a gente concorda, mas existe normalmente um grande problema nas igrejas, que é a distância entre o que eu ouço, acredito, concordo, com o que eu vivo. Não é? Existe uma distância. Eu acredito nisso, e eu vivo aquilo. E nesse processo da palavra entrar em nosso coração e nos transformar, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ouvir, pensar e concordar, porque se a gente não faz o processo certo, o que acontece? A gente vai regredir. Tudo que não colocamos em prática, nós esquecemos. Isso é uma regra. E aí, aquilo que eu concordava e que eu dava valor e que eu valorizava, não, isso é uma verdade para mim, eu não abro mão dela, daí a pouco ela deixa de ser uma verdade tão verdadeira, eu começo a abrir mão dela. E eu passo de novo a etapa de ponderar. Será que é aquilo mesmo? Depois eu passo para a etapa de perder até a informação que eu tinha, eu nem lembro o que era aquilo. Isso vale na vida espiritual, mas vale em todas as áreas da nossa vida. Mas na vida espiritual isso é muito importante, porque se nós negarmos e não continuarmos o processo de transformação, a gente vai voltando, até voltar a ser espinheiro de novo. Porque para ser cipreste precisa ser um processo do Espírito Santo de transformação em nós. A gente só fica bonitão daquele jeito com o Espírito Santo nos transformando. Mas se a gente abandona, a gente vai voltar a ser espinheiro de novo, gente. Eu volto facilmente, tá? A ser espinho, se o Espírito Santo de Deus não me transformar diariamente. É por isso que tem que ser, viver cada dia transformado. Não, eu fui transformado um dia e acabou. Porque o processo de transformação, ele continua. E a grande crise nas igrejas é a ponte entre conceito e prática. Olha só, eu recebi a informação, eu pondero essa informação, falo, opa, isso é válido ou não? Não é válido. Então eu valorizo aquilo, falo, não, realmente isso é verdade. Eu acredito nisso. Mas existe agora um gap, uma distância entre a crença e a prática. Mas esse muro, isso é rompido com reconstrução de hábitos. Qualquer muro entre conhecimento e prática, ele só será rompido com construção de novos hábitos. O processo de sair de ser espinheiro para ser um cipreste bonitão, não é da noite para o dia. Os espinhos têm que ser arrancados. A gente precisa reconstruir nossa prática a partir daquilo que a gente valoriza. Se eu valorizo a pessoa de Deus, eu quero adorá-lo, a minha prática precisa demonstrar isso. Se eu amo a igreja do Senhor, a comunidade que Deus estabeleceu, a minha prática precisa demonstrar isso. Se eu amo as coisas de Deus, eu preciso, então, criar bons hábitos a partir daquilo que eu quero ver estabelecido na minha vida. Poderíamos gastar um tempo sobre isso, mas eu acho que nós temos uma série gravada sobre hábitos aqui no nosso canal do YouTube. Você pode procurar lá, ela ficou muito boa. Se não, a gente pode fazer uma de novo, e eu posso indicar livros para vocês também, porque eu também estou na luta sempre constante de reconstrução de hábitos. Mas quando a gente consegue romper essa barreira,
de sair e de pular isso, nós saímos da parte apenas da informação, em qualquer área da nossa vida, reconstruímos nossos hábitos e entramos agora na parte que vai nos levar à transformação. Então, olha só, eu ouvi, eu ponderei, eu concordei. Eu comecei a aplicar novos hábitos na minha vida a partir daquilo que eu criei. Agora, esses novos hábitos vão me levar, então, a priorizar aquilo que é prioritário. Parece óbvio. Mas um dos caras mais famosos aí de liderança, ele começa o seu livro falando: primeiras coisas primeiro. As primeiras coisas primeiro. Ou seja, priorize aquilo que é prioritário. Porque a gente sabe. Não é difícil fazer? Vai fazer uma dieta para ver. Não é? Vai começar a falar o seguinte: agora eu vou ler 10 livros no ano. 2? Algumas páginas. Porque a gente não lê 10 livros no ano sentando e lendo 10 livros na hora. Você precisa reconstruir hábitos. Mas quando eu começo esse processo, eu vou começar a priorizar as coisas que precisam ser priorizadas na minha vida. Eu começo a dar mais valor às coisas corretas e menos valor às coisas que não agregam tanto. Eu vou deixar várias coisas e eu vou incorporar várias coisas. Depois de priorizar, entra o processo de incorporação. O que é incorporar? Aquele hábito, aquela nova vida se torna parte de quem você é. Então, por exemplo, buscar a Deus pela manhã, orar. Gente, é uma guerra, é uma luta. Se nós não encararmos isso como parte necessária do meu processo de transformação, eu vou simplesmente ficar na informação. Nossa, é verdade, né? A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa vir na igreja. Nossa, isso é verdade. Mas se aquilo não se torna hábito, toda semana ou todo dia, enquanto eu for ler a Bíblia, se tornará uma guerra. Quando eu for orar, se tornará uma guerra. E todo domingo eu vou ficar assim, eu vou ou não vou. Até que eu priorize, eu falo, não, peraí, isso é prioridade na minha vida. Isso é prioridade. Amar a minha esposa vai ser prioridade na minha vida, então eu vou colocar isso em primeiro lugar. Lavar a vasilha da minha esposa. Ainda bem que a Rafa não está aqui. Eli, edita essa parte aí para ela não assistir. Lavar a vasilha vai ser prioridade? Vai ser prioridade? Então eu preciso priorizar aquilo. Porque enquanto eu apenas souber a informação, mas não transformar aquilo em prática diária, eu não serei transformado à imagem de Jesus. E aí nós temos então, depois da reconstrução de hábitos, eu começo a priorizar até que essa segunda natureza faça parte de mim e eu consiga viver de forma mais leve a nova vida. Eu me pareça de verdade com o cipreste, transformado por Jesus. Esse é o processo que é guiado 100% pelo Espírito Santo de Deus, gente. Lembra, assim como a chuva e a neve descem, regam a terra e faz crescer a planta, assim a minha palavra, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito, e depois de cumprir, ela será elevada de novo. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. E se nós estamos falando que a distância do ensino, da informação e da transformação é enorme, ela passa por reconstrução de hábitos, a pergunta óbvia que todo pregador medíocre faria seria: o que você fará então a partir de hoje? Para que deixe de ser apenas uma boa informação e se torne algo prioritário. Se torne algo que você fala o seguinte: peraí, eu consegui avaliar várias coisas, várias áreas da minha vida, que eu sei muito sobre tal coisa. Eu conheço sobre coisas. Seja no seu negócio, seja na sua família, seja na criação de filhos, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com amigos de trabalho, em qualquer área da sua vida. O que você precisa mudar para que você saia da informação e seja
transformado. A segunda pergunta óbvia é: o que você então irá priorizar e incorporar em sua vida? O que vai ser prioridade para você? Eu coloquei 3 coisas, que é apenas relembrando as 3 coisas que nós falamos na semana passada. Se nós quisermos viver um 2024 transformado por Jesus, nós precisamos priorizar 3 coisas. E não são 3 coisas novas, é a repetição das 3 coisas da semana passada. Porque não é 3 coisas a cada dia, não é cada domingo. Né? Priorize 3 coisas, aí você começa. Aí chega no outro domingo, ó, tem só 3 coisas. Aí você começa, mas peraí, já tem 15 coisas, eu não consegui nem as 3 primeiras. Eu quero te encorajar a deixar que essa água do Espírito desça, encontre o solo do seu coração e te transforme de espinheiro num cipreste, numa coisa que você às vezes se envergonha de ser, para te lembrar da identidade que você pode ter de filho de Deus, que é lindo e maravilhoso. Mas isso passa por um processo de transformação. Então eu quero te encorajar. Gente, do fundo do coração do seu pastor, separe tempo com Deus, diariamente, se possível. Você vai passar pelo processo de reconstrução de hábito. Vai ser difícil. Você vai precisar priorizar na sua agenda. Você vai precisar colocar na hora que não tem como escapar. Mas você precisa disso. Porque a palavra é essa água que desce em nosso coração. Você precisa priorizar a sua saúde emocional. Falamos isso semana passada. Não abra mão da sua saúde emocional. Tenha amigos. Tenha momentos de rir alto, de brincar, de ser você mesmo. Momentos de desconectar. Seja com o parque, de curtir sua família, de ler bons livros, desconectar da rede social. Eu estou devendo 2 parabéns, porque eu só descobri hoje, porque dia de sábado eu não uso rede social. Aí eu estou devendo 2 parabéns. Você passa umas vergonhas de vez em quando, mas não tem problema. Sua saúde emocional agradece. Tenha contato com Deus, cuide da sua saúde emocional e viva a comunhão da igreja. Porque se tem algo útil para nos fazer deixar de ser espinho, nos tornar cipreste, é a comunhão com a gente. Porque a gente também tem um monte de espinho aqui. E a gente espinha o outro. Aí o outro quer nos matar. Aí Deus fala com ele que ao invés de me matar, ele tem que me amar. Aí quando ele tem que me amar, ele é transformado. Porque ele aprendeu agora a ser Jesus, ser igual a Jesus. Você percebe? Assim como a água e a neve desce e rega a terra, e faz crescer as plantas, da semente ao semeador, só depois ela volta. Assim é a palavra de Deus em nós. Nós temos uma missão para cumprir, não temos? Olha lá. Missão D80. Como que a gente faz isso? O que a gente precisa fazer? Só tem um jeito. Viver cada dia, e por enquanto é só isso, transformado por Jesus. É um desafio, mas vale a pena, gente. Vale a pena, porque Deus é bom demais. Ele merece toda a nossa adoração. E ao adorarmos o Criador, nós vamos sendo transformados à imagem do Filho dele. Então se você está aqui hoje, eu vou voltar naquela fotinha, e você se enxerga como aquele espinheiro, você fala assim, nó. Como dizem em Minas, nu. Nu significa um monte de coisa, tá, gente? Você fala assim, nu. Eu tô parecendo aquele espinheiro ali, pastor, você nem sabe. Minha vida tá um desarranjo. Eu não faço nada certo. Tá, não importa. A palavra de Deus, ela vem, ela quer penetrar no seu coração e te transformar naquela coisa maravilhosa ali. E se preste, você percebe que fica mais bonito junto, né? A gente precisa estar juntos, para que a beleza do Evangelho também seja vista aos olhos das pessoas. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Nós temos uma missão a cumprir. Mas essa missão, ela parte primeiro de quem somos e da transformação que o Evangelho opera em nosso coração.
quero orar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero dizer para você, existe água pura vinda do céu, disponível para o seu coração, capaz de te transformar por inteiro. Não importa quem você é, o que você faz, não importa o tanto que você conhece sobre Deus ou que você não conhece sobre Deus. O que importa não é a quantidade de coisas que você sabe, mas é quanto isso já te transformou. E existe cura nessa noite. Deus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom demais. Assim como nós descansamos no cuidado do Senhor, até com o nosso clima, a gente sabe que as estações do ano, apesar de distorções que a gente consegue causar, mas ela virá, a chuva desce sobre nós. E é por isso que a gente tem alimento. E agora, Deus, o Senhor está dizendo para nós que a chuva do Senhor também quer descer em nosso coração. E ela não vai parar de nos incomodar enquanto ela não produzir em nós o propósito que ela veio. E eu sei que muitos de nós, Deus, somos resistentes a essa transformação. E nós pedimos ao Senhor que essa água continue regando o nosso coração e nos transformando de dentro para fora. Nós clamamos ao Senhor, transforme-nos à imagem do seu Filho, para que a gente possa viver de fato, cada dia transformados por esse evangelho da graça de Jesus. Esse evangelho que nos constrange, esse amor que nos constrange a sermos diferentes. Não para que possamos alcançar algo, já falamos que nós somos filhos amados de Deus, se cremos em Jesus, mas para que a gente possa nos aperfeiçoar e cumprir o propósito do Senhor para nós. Tem muito mais do Senhor para ser feito, e nós queremos que o Senhor faça através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu falei com você, só tinha uma coisa para falar e falo demais. Mas eu espero que o Espírito de Deus tenha, mais uma vez, a partir da graça dele, usado essa palavra que é viva para falar ao seu coração. Tem muita coisa para acontecer nesse ano. Nós vamos continuar atualizando vocês sobre a missão D80, sobre tudo que envolve, sobre nossos projetos, nossos avanços. Vamos continuar falando. Porém, entretanto, todavia, se essa transformação não acontecer em nosso coração, nada disso adianta. Mas ela vai acontecer, então tudo isso adianta. Amém? É isso. Recadinhos do coração eu deixo para falar para depois, tá? A gente não vai ter café hoje, mas eu tenho pensado algumas coisas bem legais para o próximo mês de fevereiro, março, e orem por isso. Coloque essa missão D80 na sua lista de oração. A Malena daqui a um tempo vai organizar, a gente vai sistematizar um grupo de oração para orar por essa visão. Porque nós cremos que tem muitos espinhos que precisam ser transformados em ciprestes. E nós podemos fazer isso se a gente aprender a semear, a lançar essa palavra poderosa no coração das pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e dê a paz. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. E tenha misericórdia de ti. Não saia correndo. Fique aí, fique atento, bata papo, porque os espinhos do outro ajudam a curar os nossos próprios, tá? Deus abençoe.